Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre a aneurismectomia. O aneurisma ventricular é uma condição extremamente rara. Apesar disso, pode ter uma série de causas. Entre elas, o aneurisma pode ser congênito, ele pode ser causado pelo infarto agudo do miocárdio, que tem sua incidência maior nos primeiros dias, principalmente até o sétimo dia. A cardiomiopatia, miocardite, trauma de tórax, sarcoidose, doença de Chagas, lúpus eritematoso sistêmico e a febre reumática. Sendo extremamente rara a condição do aneurisma ventricular, existem poucas publicações relacionadas, a maioria é relato de caso. Estima-se que a apresentação de aneurisma ventricular por causa congênita seja da ordem de 0,02% e que 40,1% são assintomáticos. Os aneurismas ventriculares causados por infarto agudo do miocárdio têm uma prevalência bastante controversa. No passado, acreditou-se que essa prevalência era em torno de 10 a 35%. Com os tratamentos mais precoces, a melhora tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a incidência, a prevalência tem sido reduzida ao longo do tempo e o jornal do Colégio Americano de Cardiologia, em 2018, publicou uma estimativa de prevalência em torno de 0,14% de aneurisma ventricular resultante de infarto agudo do miocárdio. As principais complicações relacionadas ao aneurisma ventricular são a cardiopatia congestiva, a embolia recorrente devido à formação do trombo mural na parede do ventrículo dilatado pela formação aneurismática, o surgimento ou manutenção de angina nos pacientes, principalmente que têm o aneurisma ventricular como resultado do infarto agudo do miocárdio, as taquicardias ventriculares, que podem surgir devido ao surgimento de focos de arritmia facilitados pelo estiramento da massa ventricular na formação aneurismática, que pode evoluir com arritmias fatais e morte súbita. Uma alteração fisiopatológica importante no paciente com aneurisma ventricular é o fato de que, enquanto o músculo ventricular saudável se contrai no momento da sístole, a perda da função contrátil nessa massa aneurismática faz com que ela tenha um movimento paradoxal oposto. Ela se dilata à medida que aumenta a pressão intraventricular. Isso faz com que surjam algumas consequências. Uma delas é a diminuição do volume de ejeção ou da fração de ejeção, uma vez que parte do volume sanguíneo ventricular deixa de ser ejetado pela válvula aórtica para ser comprimido na dilatação da parede aneurismática. Isso gera uma disfunção contrátil importante e, além disso, dependendo da região da formação do aneurisma, pode ter uma outra consequência. Existem aneurismas que são formados na região onde se insere o músculo papilar e a cordoalha tendinosa se insere ali, e no momento em que o ventrículo se contrai, o ventrículo normal na sua sístole faz com que haja uma aproximação dessa região de inserção da cordoalha tendinosa, fazendo com que haja fechamento da válvula mitral. Nesses pacientes que têm um aneurisma formado na base da cordoalha tendinosa, da sua inserção, no momento em que o ventrículo contrai e aumenta a pressão intraventricular, essa região ela é rechaçada, fazendo com que haja um deslocamento da cordoalha tendinosa em direção à região dilatada e isso traciona a válvula mitral, fazendo com que surja uma insuficiência mitral. Por isso, em alguns pacientes com o aneurisma ventricular, ocorre a insuficiência mitral, que é
traduzida na ausculta pelo sopro sistólico no foco mitral. Existe também, pela diminuição da complacência ventricular, o surgimento, em alguns casos, da terceira bulha, que é o momento em que o átrio esquerdo se contrai no final da fase diastólica ventricular, e essa contração auricular faz com que haja o surgimento da terceira bulha. O desdobramento da segunda bulha também é possível de surgir nesses pacientes durante a fase expiratória, devido ao aumento do volume ventricular esquerdo, e assim ele precisa de um tempo maior de esvaziamento, fazendo com que haja um retardo no fechamento valvular aórtico, e por isso surge o desdobramento da segunda bulha, devido ao tempo um pouquinho diferente no fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. O tratamento do paciente infartado visa a diminuição da área infartada, assim como a produção de lesões anatômicas que muitas vezes levam a desfechos fatais. A ruptura do septo interventricular, a ruptura de parede ventricular, a formação de aneurisma, entre outras situações, são extremamente preocupantes e muitas vezes letais. Portanto, manter o paciente em repouso para que ele diminua o consumo de oxigênio miocárdico, o uso de beta-bloqueio adrenérgico para diminuir a força contrátil e assim o consumo de oxigênio, e diminuir a frequência cardíaca e assim aumentar a oferta de oxigênio miocárdico, já que o fluxo sanguíneo coronariano é principalmente presente na fase diastólica, quando se trata de ventrículo esquerdo, e lembrar que a pressão de perfusão coronariana é a diferença entre a pressão diastólica na raiz da aorta e a pressão intraventricular. Portanto, manter uma frequência cardíaca adequada para diminuir o consumo e aumentar a oferta de oxigênio, e manter uma pressão diastólica adequada para que haja uma pressão diastólica na base da aorta, na raiz da aorta satisfatória, e tentar diminuir a pressão diastólica final de ventrículo esquerdo para assim permanecer com a pressão de perfusão coronariana adequada. A utilização de terapia direcionada a esses fatores muitas vezes é suficiente, mas às vezes ainda o paciente pode apresentar essas lesões anatômicas de gravidade variável. Pacientes, então, nessa fase inicial aguda, devem sempre ser monitorizados quanto ao risco dessas alterações. E a utilização do ecocardiograma, principalmente o ecocardiograma transtorácico, que é um exame que pode ser realizado à beira-leito, de custo não tão elevado, que necessita apenas de profissional treinado, e eventualmente a necessidade de ecocardiograma transesofágico nos casos mais complexos, ou a realização de ressonância magnética cardíaca ou tomografia computadorizada de multislice para elucidação diagnóstica de pacientes que tenham maior dificuldade de uma visualização através do ecocardiograma. É importante lembrar que existem pacientes que apresentam o aneurisma ventricular e tem pacientes que apresentam o pseudoaneurisma ventricular. A diferença entre ambos é que o aneurisma ventricular é uma dilatação da parede. Essa dilatação da parede, geralmente necrosada pelo infarto agudo do miocárdio, leva à discinesia e formação de trombo, muitas vezes, nessa região, que faz com que haja uma série de complicações, como sequestração de parte do volume ventricular, formação de êmbolos e outras complicações mais. E o pseudoaneurisma é a ruptura completa da parede ventricular e a manutenção do fechamento daquela região apenas pelo pericárdio. Portanto, são duas condições extremamente graves. O pseudoaneurisma pode se romper a qualquer momento e esses pacientes devem ser submetidos à cirurgia caso apresentem, então, ou o diagnóstico de pseudoaneurisma ou o diagnóstico de aneurisma ventricular que atendam a algumas
premissas, como vamos observar mais à frente. Na radiografia de tórax, muitas vezes é possível observar o aumento da área da sombra cardíaca com alteração importante do índice cardiotorácico. Lembrando que o índice cardiotorácico deve se manter ali na ordem de mais ou menos 0,5 a 0,6. Aumentos importantes do diâmetro cardíaco em relação ao tórax demonstram aumento do tamanho do coração, que pode ser tanto por hipertrofia, por cardiomegalia, hipertrofia concêntrica ou excêntrica, mas muitas vezes ou algumas vezes é devido à formação de aneurisma. O aneurisma que pode ter várias localizações, em geral a localização anterior ou lateral são as mais visíveis e as mais sujeitas a risco de ruptura. É possível ver nesse diapositivo o surgimento ali no segundo coraçãozinho desenhado de uma área de parede infartada que começa então a ceder a passagem, a penetração de sangue na região endocárdica e assim fazendo com que haja aquele represamento e o aumento progressivo da dilatação daquela região que vai tornando a parede ventricular naquela região cada vez mais fina. Isso faz com que haja uma diminuição da pressão no interior do aneurisma devido ao aumento de sua complacência, porém o volume sanguíneo que deveria contribuir com o volume sistólico vai ficando represado ali e como não circulam, a parte daquele volume corre o risco de se transformar em coágulo. E esses coágulos formam muitas vezes grandes trombos que podem facilitar o surgimento de embolia e podem causar estragos bastante intensos no paciente. Como foi dito, as arritmias são uma das complicações importantes do aneurisma ventricular. Pacientes com aneurisma sem grandes repercussões hemodinâmicas ou arritmias, ou com tamanho reduzido e mantido ao longo do tempo, eles podem ser acompanhados periodicamente e alguns não necessitam de cirurgia imediata. Porém, entre as indicações de aneurismectomia estão as arritmias recorrentes, principalmente as taquicardias ventriculares sustentadas, que, quando não responsivas adequadamente a antiarrítmicos ou eventualmente a associação de ablação do foco de arritmia, podem ser tratados com a utilização de dispositivo cardíaco implantado. Muitos pacientes acabam se mantendo estáveis durante bastante tempo, mas os pacientes que têm maior incidência de arritmias, que são monitorizados com Holter eletrocardiográfico e apresentam repetidos momentos, eventos de taquicardia ventricular, eles devem ser considerados para a cirurgia da aneurismectomia. O prognóstico do paciente com aneurisma ventricular vai depender do tamanho do aneurisma, da localização do aneurisma, do envolvimento valvular, como foi dito, dependendo da localização do aneurisma, ele pode levar a comprometimento funcional da válvula mitral. O estado funcional, alguns pacientes evoluem com insuficiência cardíaca de gravidade maior e a instalação de arritmias ventriculares. Pacientes que muitas vezes não têm sintoma nenhum e depois do infarto, ou até os pacientes que têm aneurisma ventricular de causa idiopática ou por outras patologias, como foram comentadas nos primeiros slides, pode ser decorrente de sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico. Então, alguns pacientes eles têm a formação do aneurisma ventricular e, na verdade, por serem assintomáticos, o diagnóstico é feito apenas
durante investigação por sintomas relacionados a outras doenças. Então, se esses pacientes com arritmia com aneurisma ventricular, eventualmente possam apresentar uma arritmia ventricular de gravidade maior, ele pode apresentar morte súbita também. Portanto, esses pacientes devem ser avaliados com esses critérios. O tamanho do aneurisma é importante porque ele pode levar tanto a comprometimento cardiovascular maior, como foi dito, como ao maior risco de formação de trombo e êmbolos. A localização pode comprometer com facilidade o funcionamento da válvula mitral e, dependendo da região, da extensão desse aneurisma, ele pode levar a estados funcionais maiores e a maior facilitação de arritmia também. Portanto, pacientes assintomáticos que mantêm uma pressão diastólica final de ventrículo esquerdo estável, sem grandes elevações, não apresentam trombos e nem arritmia, eles podem ser mantidos com tratamento clínico. Para esses casos, a sobrevida em 10 anos é de até 90%. Os pacientes sintomáticos têm uma sobrevida de 5 anos entre 10 a 27%. Porém, quando tratados com resolução cirúrgica do aneurisma, eles têm essa sobrevida de 5 anos aumentada para entre 50% e 77%. Em 2019, Su e colaboradores publicaram esse trabalho retrospectivo sobre aneurisma ventricular e revelaram que há uma vantagem significativa no tratamento cirúrgico ou percutâneo em relação ao tratamento clínico conservador e que há uma semelhança estatística nos resultados entre os dois tipos de intervenções. Entre as contraindicações para a aneurismectomia estão a fração de ejeção inferior a 30%, a presença de insuficiência ventricular direita, hipertensão pulmonar, insuficiência mitral severa e a insuficiência coronariana difusa. Esses pacientes eles não devem ser submetidos à aneurismectomia. A anestesia do paciente para correção de aneurisma ventricular ou de pacientes com aneurisma ventricular que vão ser submetidos a alguma cirurgia emergencial, obviamente cirurgias eletivas devem ser avaliadas caso a caso. Pacientes com aneurisma ventricular com sintomatologia deve ter essa condição corrigida antes da cirurgia eletiva, e os pacientes com aneurisma ventricular assintomáticos devem ser avaliados de forma bastante cuidadosa para realização de cirurgia eletiva não cardíaca de médio e grande risco. A técnica anestésica geral venosa ou geral inalatória ou balanceada, ela pode ser escolhida de acordo com a experiência e a preferência do anestesiologista associada ao desejo do paciente. Porém, o que é de suma importância nesse paciente é que haja um preparo adequado, dependendo do porte cirúrgico, se é para a cirurgia da realização do aneurisma, da correção do aneurisma, aneurismectomia, os acessos venosos devem ser bem calibrosos, deve haver uma monitorização invasiva de pressão arterial invasiva com canulação de veia e artéria femoral para instalação emergencial de circulação extracorpórea, caso haja alguma intercorrência grave no momento da indução, e essa indução deve ser extremamente suave. O paciente não pode apresentar qualquer elevação da pressão ou frequência cardíaca sob o risco da ruptura desse aneurisma ou do pseudoaneurisma, se for o caso. Muitas vezes o paciente chega com o exame de imagem acreditando que seja uma das duas opções e o diagnóstico definitivo é realizado após a abertura do tórax do paciente. Portanto, a anestesia tem que ser extremamente suave, a indução sem hipertensão, mas também com cuidado extremo para não haver hipotensão significativa, uma vez que esses pacientes têm um aumento da incidência de isquemia cerebral também.
principalmente os pacientes que têm o aneurisma ventricular como complicação do infarto agudo do miocárdio, é esperado que eles tenham grau avançado de aterosclerose e, assim, uma circulação cerebral de maior risco. Portanto, evitar tanto hipotensão quanto hipertensão nesses pacientes, e a taquicardia também é deletéria, tanto por causa do risco da ruptura de um eventual aneurisma com parede mais delgada, mas também pelo aumento do consumo de oxigênio miocárdico com a concomitante redução da sua oferta. Esses são os parâmetros principais iniciais para o bom planejamento de uma anestesia no paciente de extrema gravidade ou extremo risco de complicação grave. E a manutenção da anestesia deve ser feita seguindo critérios básicos de anestesia para a cirurgia cardíaca, mesmo que a cirurgia não seja cardíaca, uma vez que esses pacientes devem ter acesso venoso central com preparo de drogas vasoativas, porque mesmo que não seja a cirurgia do aneurisma cerebral, do aneurisma ventricular, perdão, esse aneurisma ele pode sofrer ruptura a qualquer momento com complicação drástica, e então a necessidade de preparo tanto para intervenções medicamentosas para tratamento de desvios de pressão arterial, como também eventualmente da instalação da circulação extracorpórea, que pode ser necessária de maneira emergencial. O pós-operatório desses pacientes, mesmo que eles não tenham sido submetidos à cirurgia do aneurismectomia, mesmo que seja uma cirurgia por outro motivo, uma eventual emergência num paciente portador de aneurisma ventricular, de uma forma ou de outra, esse paciente tem que ser mantido em ambiente de terapia intensiva, bem oxigenado, saturado e com o preparo para reintervenções emergenciais a qualquer momento, além do preparo para intervenções que visem o controle de intercorrências as mais diversas, como decência de sutura com sangramento grave e agudo, a presença de arritmias que podem surgir com facilidade nesses pacientes devido tanto à formação aneurismática como também à manipulação da parede ventricular, que pode gerar focos de arritmia, entre outras coisas. O preparo também para eventual necessidade de instalação de marca-passo, dependendo da extensão e da localização do aneurisma. Enfim, é um paciente que, operando o aneurisma ou não, ou sendo portador de um aneurisma fazendo outra cirurgia, ele deve ter o preparo adequado para uma intervenção cardíaca a qualquer momento, até que passe um tempo adequado de avaliação, sem intercorrência e sem sangramento nenhum. Terminamos aqui a apresentação sobre aneurismectomia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.